Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês, queridos e queridas ouvintes do programa Lux Esotérica. Sejam muito bem-vindos à nossa programação que visa levar temas do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre aqui de segunda a sexta-feira, às 21 horas, com o patrocínio dos simpatizantes e associados da Levir, a loja esotérica virtual, e estamos com uma nova sequência de programas, ouvintes, sob o tema muitíssimo interessante, que é a sabedoria de Blavatsky. Essa a nova sequência de programas que nós estamos fazendo com vocês, visando realmente transmitir os conhecimentos desta grande instrutora, dessa que é verdadeiramente a mãe da nova era, desse ressurgimento do ocultismo, do esoterismo no mundo, que é Helena Petrovna Blavatsky, a quem nós todos devemos muitíssimo, seja lá qual for a escola esotérica, qual for o ramo do estudo espiritualista que nós fizermos. Blavatsky realmente está na base disso tudo, pois ela, como uma grande amanuense, transmissora verdadeira dos conhecimentos dos mestres da grande fraternidade, ela sempre auxiliou o mundo a encontrar o verdadeiro caminho. E as suas obras monumentais são realmente inspiradas por seus grandes mestres, o seu mestre particular do seu raio, que é o primeiro raio, o mestre Moria, aqui à esquerda, e também auxiliado pelo irmão do mestre Moria, o mestre Kutumi. Esses dois grandes mestres realmente sempre muito interessados na iluminação dos ocidentais. Apesar de serem adeptos, de serem mestres do Oriente, eles ajudaram Blavatsky a compilar a sua realmente monumental obra, hoje coligida em 15 volumes de cerca de 600 páginas cada um, mas suas obras monumentais como Isis Sem Véu, a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu em 4 volumes, a Doutrina Secreta em 6 volumes, e outros livros como O Ocultismo Prático, A Voz do Silêncio, são livros que realmente engrandecem a literatura esotérica espiritualista do mundo, e nós estamos nos propondo a trazer algumas frases, alguns pensamentos para servir realmente de aperitivo para que os nossos ouvintes, nossos espectadores nos acompanham aqui pela rádio ou que nos assistem pelo nosso canal da Ustream, no nosso canal do YouTube, possam ter já a sua introdução aos monumentais temas que Blavatsky propaga nas suas obras. Não temos aqui nenhuma pretensão de esgotar qualquer assunto relativo à literatura de Blavatsky, porque, como muitos dos nossos amigos e amigas sabem, é uma obra volumosa, não só no tamanho, mas principalmente na sua profundidade, dos ensinamentos que ela traz. Mas alguns dos seus pensamentos são altamente aplicáveis no nosso dia a dia, e como bem disse Annie Besant, em teosofia e o grande oceano da teosofia, como dizia Jude, né? No oceano da teosofia há baxios, há praias onde mesmo uma criança pode brincar tranquilamente. Mas também nesse oceano da teosofia há profundidades que até mesmo um gigante tem que ser um experiente nadador, um verdadeiro marinheiro, senão ele acaba se afogando. Então nós estamos passeando
na praia da teosofia com alguns pensamentos que realmente nos permitem ir além. E começamos com um pequeno tópico de A Doutrina Secreta, onde Blavatsky nos diz: a humanidade, pelo menos em sua maioria, detesta refletir, mesmo em benefício próprio. Magoa-se como se fora um insulto ao mais humilde convite para sair por um momento das velhas e batidas veredas e, ao seu critério, ingressar num novo caminho para seguir em alguma outra direção. Essa é uma constatação, amigos e amigas, importantíssima e que nós sempre devemos manter em mente como espiritualistas. Realmente o pensamento humano está submetido a uma grande inércia e nós não devemos ser tolos de imaginar que só porque nós estudamos esses assuntos que as coisas vão se tornar mais fáceis para nós. Muito pelo contrário. Muitos de vocês já podem ter tido a experiência de ficarem, inclusive, sem ter com quem conversar quando vocês leem algum tipo de literatura espiritualista, esotérica, porque a maior parte das pessoas jamais fez nenhum esforço nesse sentido. Aqueles que vão no caminho da religião, muitas das vezes são fanáticos e só leem coisas da sua doutrina, da sua seita, da sua religião e, inclusive, são capazes de nos taxar de loucos ou de insanos ou de coisa ainda muito pior. Então, esse é um tipo de pessoa com o qual nós não conseguimos conversar. E as pessoas comuns realmente fazem muito pouco esforço para refletir sobre os temas espirituais. E, infelizmente, seguem por aquele caminho muito fácil, né? Que, lamentavelmente, é o que baliza automaticamente as pessoas, pois se diz que há duas formas muito tranquilas, muito fáceis de se levar a vida. Já falei isso há anos atrás no nosso programa, mas vou repetir porque vale a pena nós termos isso em mente. Essas duas formas são acreditar em tudo ou então não acreditar em nada. E acreditando em tudo ou então não acreditando em nada, nós evitamos de fazer aquilo que é a atividade mais nobre do ser humano, que é o de pensar e refletir por si mesmo. Então, quando Blavatsky propõe exatamente essa reflexão, ela nos traz realmente algo importantíssimo, porque com certeza o pensamento humano está muito focado nessas duas maneiras de levar a vida, ou seja, acreditar em qualquer coisa, e há coisas realmente muito absurdas acontecendo por aí, ou então não se acreditar em nada. Mas o que está realmente acontecendo é que as pessoas estão deixando de pensar. E o verdadeiro espiritualista é aquele, ouvintes, que desenvolve um pensamento próprio sobre as coisas. E Blavatsky expressou isso muito claramente quando ela propôs que o verdadeiro teósofo, o verdadeiro teosofista, e teosofista é aquele que estuda a teosofia, que estuda essas doutrinas, e o teósofo é aquele que procura vivê-las, mas que nós deveríamos refletir profundamente por nós mesmos sobre esses temas. Jamais deveríamos nos deixar fazer joguetes de pessoas que realmente exploram esta necessidade humana que é a espiritualidade.
A espiritualidade, ouvintes, é uma necessidade que obviamente não vem em primeiro lugar dentro da escala de necessidades humanas, mas quando o ser humano se permite, quando ele está de estômago cheio, quando ele está bem agasalhado, está bem abrigado, então ele percebe o quão vazia é a sua vida e ele procura a transcendência. E Blavatsky então nos auxilia com esse pensamento para que nós realmente estejamos sempre atentos para a necessidade de buscar por si mesmo. E como muito bem disse o Buda nas suas pregações, não devemos acreditar em nada simplesmente porque foi o Buda que disse, porque foi Jesus que disse, ou este ou aquele sábio, ou este ou aquele cientista, economista ou qualquer coisa. Nós precisamos, queridos amigos, refletir por nós mesmos. E é isso, infelizmente, nós vemos muito pouco na humanidade, desde sempre. Não é um problema atual esse. E outra frase de Blavatsky, aí já indo para um outro aspecto. Em A Doutrina Secreta ela diz: a ideia da absoluta unidade estaria inteiramente fragmentada em nossa concepção se não tivéssemos algo concreto diante de nossos olhos que contivesse essa unidade. E a deidade, sendo absoluta, deve ser onipresente. Por isso é que nenhum átomo deixa de contê-la em si. As raízes, o tronco e seus muitos galhos são três objetos distintos e, no entanto, formam uma árvore. E Blavatsky volta aqui, ouvintes, naquele princípio que é o mais importante de todo o esoterismo, que é o princípio da unidade de todas as coisas. E a ideia que o ser humano tem, que mais se aproxima dessa origem, dessa unidade, é a ideia que ele possui de Deus. E nós vamos ver mais para frente com outras frases. O esoterismo, a teosofia nos oferece uma visão bem mais profunda do que viria a ser esta grande unidade, esta consciência cósmica que as religiões chamam de Deus. Mas o mais importante de nós sabermos, ouvintes, é que esta unidade se manifesta aqui e agora conosco. Não devemos esperar, ouvintes, que essas coisas que Blavatsky nos disse, nos afirmou, sejam apenas meramente uma teoria. Porque os teósofos, os teosofistas antigos, eram chamados de analogistas. Eles percebiam essas coisas espirituais na natureza e no ser humano que está próximo de nós. Não adianta nós olharmos lá longe para as estrelas, para o universo e tentar compreender essas realidades tão distantes. E hoje em dia se fala muito em astronomia, em extraterrestres, na possibilidade de vida em outros planetas, que sequer a astronomia sabia que existiam outros planetas, e hoje já se sabe que existe pelo menos 10 planetas para cada uma das estrelas dessa nossa galáxia. A nossa galáxia está cheia de planetas. Mas o planeta que importa para nós, ouvintes, é esse aqui onde nós estamos, onde já estão 7 bilhões de seres humanos encarnados. E cada ser humano é a prova dessa lei universal da grande unidade, pois o ser humano é essa unidade
de 4 trilhões de células que agem como um único indivíduo. E essa é a grande prova, ouvintes, de que existe uma unidade cósmica, porque essa unidade existe em cada ser vivente. E a chave para nós aplicarmos essa analogia, que foi ensinada por Hermes Trismegisto e foi redeclarada por Blavatsky e tantos outros esoteristas, é o princípio de correspondência. Assim em cima o é embaixo, e embaixo assim o é como em cima. Quod superius est sicut quod inferius, e est inferius est sicut quod superius. Ou seja, o que está lá em cima é semelhante ao que está aqui embaixo, e o que está aqui embaixo é semelhante ao que está lá em cima. Então, essa proposição de Blavatsky, de que nós vemos no ser humano, vemos nas plantas, vemos nos animais, esta unidade corporal que aparenta ser uma causalidade, mas assim não é, ouvintes. É, na verdade, cada fragmento do universo demonstra esse princípio de unidade. E Blavatsky não inventou isso, pois há 50 mil anos atrás, Hermes Trismegisto, o grande instrutor do mundo daquela época, redeclarou isso. E nós temos que termos muito bem claros na nossa consciência essa verdade, que é o grande princípio da unidade. Mas vamos adiante. Aí alguma coisa mais prática na sua coletânea Ocultismo Prático, nós lemos: meditação, abstinência em tudo, observação dos deveres morais, pensamentos agradáveis, boas ações e palavras amáveis, como também a boa vontade com todos e o total esquecimento do eu, são os meios mais eficazes de obter conhecimento e preparar-se para a recepção da sabedoria superior. E esta frase é importante, ouvintes, porque eu creio que todos aqueles que ouvem o meu programa, quer continuamente, quer incidentalmente, se você está aí acompanhando o meu programa pela primeira vez, nada é por acaso. E se você me acompanha já nessa jornada que começou em 2009, isso também não é por acaso, ouvintes, pois todos nós estamos numa caminhada, a chamada peregrinação obrigatória das nossas chispas divinas por esse mundo material. E muitos se perguntam como obter esse conhecimento espiritual. E, infelizmente, ouvintes, muitos se enganam, muitos tropeçam nesse caminho, porque o egoísmo humano, infelizmente, ele pode passar das coisas materiais também para isso que nós chamamos de caminho espiritual. Então, há pessoas que ficam infladas no seu eu, vivem verdadeiramente uma inflação do seu ego, da sua personalidade, só porque leram coisas, leram muitos livros, muitos ou poucos. Tem uns que já ficam animados só porque leram algumas coisas, outros ficam achando que já são dono da verdade, simplesmente porque leram dezenas, centenas de livros, porque são capazes de ler em outras línguas. Alguns já ocupam cátedras em faculdades, outros se formaram em filosofia, tiraram seu mestrado, seu doutorado e recebem salários dos governos ou das escolas particulares para se dizerem donos desse conhecimento. E isso não é verdade, caros ouvintes. Ninguém é dono
da verdade. E a grande característica que realmente foi demonstrada por Blavatsky e que demonstrou-se na sua vida e que também matizou a vida de muitos outros grandes expositores da verdade é a grande humildade, é a grande dedicação e abertura dos seus corações para o problema humano. A grande órfã que é a humanidade, como dizia Blavatsky, precisa do auxílio daqueles que sabem. Então, a meditação vem antes de tudo, mas sempre a observação dos deveres morais e sempre a compaixão, esse afeto que se demonstra por aqueles que estão em necessidade, os pensamentos agradáveis, as boas ações e principalmente a boa vontade com todos e com tudo. Isso, ouvintes, é a grande pedra de toque que nos permite verdadeiramente saber se uma pessoa é espiritualizada ou não. Pois se a pessoa for arrogante, se a pessoa se jactar do seu conhecimento, se ela pretende humilhar a qualquer um com o seu conhecimento, com o seu saber, saiba, ouvintes, que essa pessoa ainda não atingiu verdadeiramente a sabedoria. Porque a sabedoria é uma experiência que vem de dentro, que vem da vivência, enquanto que o saber é um conhecimento que vem de fora, e o saber é a população de pensamentos daquele que coleciona conhecimentos das mentes alheias. O verdadeiro sábio sintetiza dentro de si mesmo essa sabedoria que tem a origem na palavra sapere, que dá também sabor e dá sabedoria. São pessoas que experimentaram na prática e quase sempre, ouvintes, são pessoas que se sacrificam pelo bem do seu semelhante. E foi isso que fez Helena Petrovna Blavatsky, que dedicou a sua vida, perdeu a sua saúde, principalmente, e a sua herança, a sua fortuna, viajando e principalmente muitos e muitos anos sentada na sua escrivaninha, escrevendo calhamaços e calhamaços de papel ao maço, que, escritos a bico de pena e tinta, se transformaram em A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu e outros livros. E essa dedicação ao próximo que ela demonstrou de diversas formas, peregrinando pelo mundo, abrindo lojas teosóficas, conversando durante longas e longas horas com as pessoas que a procuravam, que queriam esclarecimento. Tudo isso, ouvintes, demonstrou esse princípio que ela citou, e nós realmente devemos estar conscientes disso. Mas podemos complementar com uma outra passagem de um periódico de Blavatsky que diz o seguinte: um alto desenvolvimento das faculdades intelectuais não implica a verdadeira vida espiritual. A presença de uma alma intelectual humana altamente desenvolvida numa pessoa é perfeitamente compatível com a ausência de Buddhi. E Buddhi significa a luz espiritual, a verdadeira intuição. E significa também a alma espiritual. Ou seja, saber não é luz espiritual. A não ser que o primeiro, essa pessoa citada, evolua ou se desenvolva dos ou sob os benéficos raios dessa última, dessa alma e luz espiritual, ele permanecerá sempre tão somente uma progênie direta dos princípios terrestres inferiores
estéreis quanto às percepções espirituais, sepulcro magnificente, luxurioso, cheio de ossos secos de matéria decomposta em seu interior. E, infelizmente, ouvintes, essas pessoas que acham que têm a verdade incorrem nesse erro, e para ela nós precisamos ter muita compaixão e muita paciência, porque elas um dia ainda vão irromper no mundo espiritual e elas estão com a mente cheia de conhecimento e, infelizmente, para muitos deles, ouvintes, surge uma coisa que é tão terrível que é difícil até de ser mencionada, que é, infelizmente, o orgulho luciférico. Quando a pessoa lê muito, a pessoa estuda muito e o seu egoísmo pessoal, que era voltado apenas para a matéria, então vem para o mundo do conhecimento, para o mundo da espiritualidade, e aí nós temos, infelizmente, os verdadeiros fascínoras, aqueles que propuseram as coisas mais absurdas que aconteceram na humanidade, grandes guerras, grandes genocídios, perseguições, chamadas, entre muitas aspas, guerras santas, vieram de pessoas assim, com muito conhecimento, mas sem a verdadeira luz espiritual dentro de si mesmo. Então nós temos que ter muito cuidado, caros ouvintes, porque isso realmente acontece. E nós estamos aqui ilustrando a nossa audiência com essas frases, fazendo esses comentários, sempre no afã, caros ouvintes, de que vocês mesmos comecem a sua própria pesquisa e avancem na vida espiritual de vocês. O nosso programa, as nossas páginas na internet, aqui a Rádio Esotérica FM, é apenas, ouvintes, são apenas portas abertas para aqueles que estão buscando, porque a verdadeira vida espiritual tem que ser trilhada aí dentro do coração de vocês. E convidamos a todos que quiserem nos ajudar aqui a manter essas iniciativas no ar, que nos auxiliem aí se associando na Levir. É exatamente isso que vocês vão ouvir aí na sequência, o nosso intervalinho, convidando a nossa audiência para se unirem a nós, para se associarem ou renovarem aí as suas assinaturas. Está chegando aí o mês de junho, onde nós vamos pedir aí oficialmente aí a renovação do apoio dos associados da Levir. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, iluminando seu coração. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico,
Ao se associar, você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Sim, caros ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muito feliz aí pela grande audiência. O nosso programa completou ontem 400 programas. Quando nós fomos colocar lá no site da Levira, que nós nos demos conta disso. Esse é o nosso programa de número 401. Rumo aí a 1 milhão de programas. Realmente uma jornada muito longa, mas muito feliz, ouvintes, de estarmos aqui com vocês, sempre falando de coisas santas, de coisas sagradas e que trazem sempre evolução espiritual. Mas vamos continuar agradecendo sempre aí o prestígio de vocês, ouvintes. Vamos continuar aqui esse nosso estudo das frases aqui de Blavatsky, em suas muitas obras. Vejamos aqui mais uma frase de Blavatsky. A perfeição, para ser completa, deve nascer da imperfeição. O incorruptível deve brotar do corruptível, tendo este por veículo, base e contraste. Esta frase, ouvintes, nos remete à grande pergunta da filosofia, né? Quem somos nós? E as outras duas grandes perguntas filosóficas, né? Além do quem somos nós, é da onde nós viemos e para onde nós vamos. E Blavatsky realmente procurou responder esta pergunta, indicando, ouvintes, aquilo que é do domínio da espiritualidade e do esoterismo. Ou seja, nós viemos do mundo espiritual, nós realmente somos seres espirituais peregrinando pela matéria. E a matéria é importante para nós, como indica essa frase, porque ela é o contraste, ouvintes, do espiritual. Ou, como escreveu certa vez um autor teosófico, nós somos a vela diante do sol. E o que representa uma pequena luz, uma pequena vela diante do fulgor excepcional de uma estrela? Não representa nada. Ou, como disse Platão, a luz é a sombra de Deus. E luz absoluta, ouvintes, é também treva absoluta. Não se percebe nada além de luz. Então, para que as nossas chispas divinas pudessem conseguir ir além, ouvintes, elas tiveram que descer na matéria. E é por isso que nós estamos aqui. Nós temos corpo, porque esse corpo, ouvintes, é o contrário absoluto do espírito. Ele nos provê a condição de, pelo contraste, nós percebermos quem nós realmente somos. É pelo envolvimento com a matéria que nós um dia vamos transcendê-la. Pois se nós estivéssemos lá em cima, flutuando como os anjos, nós estaríamos inconscientes. A consciência, ela é obtida através
da cegueira, dos choques da matéria, que um dia vai nos levar até uma compreensão mais profunda de nosso próprio ser. E Blavatsky simplesmente apresentou uma vez mais essa grande verdade. Mas em outro lugar, Blavatsky também disse: o homem, como homem arquetípico ou Adão, é feito para conter todo o sistema cabalístico. Ele é o grande símbolo e a sombra projetados pelo cosmos manifestado, que em si é o reflexo do princípio impessoal e sempre incompreensível. Esta sombra supre com sua estrutura o pessoal nascido do impessoal, uma espécie de símbolo objetivo e tangível de todas as coisas visíveis do universo. E aí nos fez lembrar de uma coisa que nós já repetimos várias vezes aqui, mas temos que dizer de novo. Quando Paracelso, esse grande alquimista e médico medieval, que alguns dizem que foi inclusive uma das reencarnações anteriores de Blavatsky, quando ele instruía os seus discípulos, ele os animava muito, dizendo para eles que haviam apenas 3 livros que eles precisariam ler para ter toda a sabedoria do mundo. E eles ficavam realmente muito alegres, efusivos, né? Quais são esses 3 livros, querido mestre? E ele dizia: o primeiro deles é o universo. Entendam, compreendam essa vastidão de matéria e luz e cores que é o universo, e vocês vão ter toda a sabedoria. E aí eles desanimavam um pouco, né? Então, mestre, isso é muita coisa. Vamos para o segundo livro. O segundo livro é a Bíblia, que também não é um livro pequeno. Se vocês entenderem tudo que está na Bíblia, com certeza vocês serão sábios. E aí eles desanimavam muito. Então, mestre, qual é o terceiro livro que vai nos propiciar, então, sermos sábios? E ele dizia: o terceiro livro é o próprio homem. Entendam o que é o homem e vocês terão encontrado a sabedoria. E é para nós, caros ouvintes, que ele, Paracelso, também deveria ter dito isso. Então Blavatsky, uma vez mais, vai nesse aspecto que é muito importante do homem como um símbolo. E ela vai mais fundo quando ela nos diz: os antigos compreenderam o fato de que as relações recíprocas entre os corpos planetários são tão perfeitas quanto as que existem entre os corpúsculos sanguíneos que flutuam num fluido comum, e que cada um é afetado pelas influências combinadas dos restantes, uma vez que cada um, por sua vez, afeta todos os demais. E se há uma coisa diferente entre os homens da ciência atual e os homens de ciência antigos, está realmente dentro desse princípio, ouvintes, de que os antigos compreenderam que tudo no universo está interrelacionado. E obviamente que o ser humano está relacionado com o universo, e então nós estamos, mesmo sendo tão pequenos, estamos relacionados com os planetas, estamos relacionados com as estrelas, e na verdade nós somos compostos de matéria dessas estrelas. Esse vermelho do nosso sangue é na verdade ferro que foi criado pelas reações atômicas dentro das estrelas. Então, as relações invisíveis que existem entre os seres
elas são importantíssimas, e isso é que é a base das ciências ocultas, como a astrologia, como a numerologia, a própria magia em si, está baseada nas leis, nas regras dessa inter-relação invisível, que é verdadeiramente energética, que existe entre os seres. E, infelizmente, ainda virá o dia que a nossa ciência oficial vai recuperar esse conhecimento e deixará de haver essa briga entre astrólogos e astrônomos, porque os astrônomos acham que os astrólogos estão inventando. E os astrólogos, infelizmente, muitos deles também não compreendem o grande simbolismo que existe na astrologia, de que verdadeiramente não é o planeta físico que influencia, mas sim o espírito planetário que está lá por trás daquela realidade, que é o grande ser reinante que influencia os corpos invisíveis dos seres humanos e que é a verdadeira base da astrologia. Mas vamos adiante. E em Isis Sem Véu, Blavatsky fala uma coisa muito interessante sobre, e muito importante para nós esoteristas. Os juramentos nunca impõem uma obrigação, até que cada homem compreenda plenamente 3 coisas muito importantes que ela vai nos dizer aqui. A primeira, que a humanidade é a mais alta manifestação na Terra da suprema deidade invisível. Ou seja, de que o ser humano é a expressão mais sublime aqui na Terra, no plano manifestado da deidade de Deus que está lá em cima. Em segundo, que cada homem é uma encarnação de seu Deus, ou seja, da sua chispa divina, da porção que lhe cabe daquele coração infinito que é o coração de Deus e que está individualizado no corpo do homem. E terceiro, quando o sentido de responsabilidade pessoal estiver tão desenvolvido nele que considere o perjúrio o maior insulto possível a si mesmo e à humanidade, nenhum juramento impõe uma obrigação de fato, a não ser quando prestado por alguém que, sem qualquer juramento, guarde solenemente uma palavra de honra. E muitos dos nossos ouvintes sabem que determinadas ordens, determinados caminhos do esoterismo exigem que a pessoa faça juramentos. Juramentos de que ela não vai revelar aquilo que ela recebeu, juramento que vai manter secretos símbolos, as instruções e os detalhes das iniciações, dos templos que levaram ela a essa iniciação. E há, infelizmente, aqueles que não levam isso a sério. Mas Blavatsky coloca muito claramente aqui, ouvintes, e nós só fazemos eco para ela. Realmente, só é verdadeiro o juramento quando a pessoa reconhece a sublime elevação espiritual do ser humano. Então, ele não jura para aquela pessoa que pede o juramento, ela não jura para aquela sociedade, para aquele grupo de homens ou mulheres que pedem esse juramento, mas ela jura invocando o seu eu superior, invocando a sua natureza mais elevada, e aí sim passa a ser verdadeiro o seu juramento. Porque se fora apenas uma coisa externa, e muitas vezes assim ouvintes, há pessoas que juram da boca para fora, mas
o verdadeiro juramento é aquele que vem de dentro, quando a pessoa sabe do que representa a verdadeira divindade dentro de si, e ela jura, e muitas vezes nem precisaria jurar, porque ela é uma pessoa honrada dentro de si mesmo, porque ela já reconhece a divindade dentro de si. Mas quando a pessoa jura, e muitas religiões proíbem que os seus aderentes jurem, justamente para que a pessoa não incorra nisso, porque o verdadeiro juramento é uma palavra, é uma vibração que vem do alto e que torna santa e sagrada todas as coisas aqui no mundo. Vamos a mais uma frase de Blavatsky. A pessoa dotada da faculdade de pensar nas coisas mais insignificantes do plano superior do pensamento, em virtude de tal dom, tem, por assim dizer, um poder plástico de formação em sua imaginação real. Sobre o que quer que essa pessoa pense, seu pensamento será tão ou mais intenso que o pensamento de uma pessoa comum, que por esta mesma força obtém o poder de criação. E aí Blavatsky está nos falando, ouvintes, do grande poder que existe no ser humano, que é esse poder que nós temos do pensamento. E muitas pessoas não atentam para esse fato de que quando nós fechamos os nossos olhos, nós estamos no mundo mental. E se nós conseguimos imaginar coisas dentro da nossa cabeça, se nós conseguimos visualizá-las, e principalmente quando nós conseguimos não só pensar, mas também verbalizá-las, nós estamos realmente imitando a divindade. Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E esse poder do verbo, esse poder da nossa mente, das nossas emoções, nos torna co-criadores do plano divino. Então nós deveríamos usar muito bem o nosso pensamento, as nossas emoções e também as nossas palavras, e o que significa também as nossas ações, porque falar, na verdade, é agir sobre o plano da mente, aqui no plano físico. O que nós falamos e pensamos se reproduz nas mentes das pessoas e levam essas pessoas a fazerem coisas boas ou a fazerem coisas más. Então nós devemos aprender a dominar a língua, não no sentido apenas de refreá-la, mas principalmente no sentido de criar coisas boas, coisas elevadas, assim como Blavatsky viveu a sua vida escrevendo para transmitir ao mundo conhecimentos. A nossa vida deve ser honrada, deve ser honesta, e quando nós abrirmos a nossa boca, nós temos que estar certos, ouvintes, de que o que nós estamos criando na nossa mente e na mente dos nossos semelhantes é uma coisa que é útil para nós e para o nosso semelhante, porque há muito poder no nosso pensamento. E Blavatsky nos diz ainda mais: a mente recebe indeléveis impressões, mesmo de conhecimentos ou pessoas casualmente encontradas apenas uma vez, assim como alguns segundos de revelação da chapa fotográfica sensibilizada. É tudo o que se necessita para preservar indefinidamente a imagem de um objeto, e o mesmo acontece com a mente. E aí Blavatsky nos abre, ouvintes, um conhecimento muito importante de que nós somos influenciados e que nós influenciamos. E verdadeiramente a nossa mente guarda tudo aquilo que ela vê, que ela ouve, que ela sente.
Tudo está guardado lá no nosso inconsciente e nós deveríamos ter isso muito claramente para nós, ouvintes. Há pessoas que passam perto de nós apenas alguns minutos, alguns segundos, mas nos deixam uma impressão indelével, inapagável, por serem pessoas muito brilhantes ou por serem pessoas muito inteligentes, muito belas, muito amáveis. E há aquelas também que nos deixam uma impressão negativa por serem brutais, por serem terríveis, feias, não só fisicamente, mas principalmente moralmente. Então nós temos que estar sempre conscientes, ouvintes, que nós estamos nos alimentando sempre. Então eu tenho em mente que pelo menos aqui o nosso programa tem alimentado a mente e os corações dos nossos espectadores com coisas muito positivas, muito elevadas. E nós temos que ter o discernimento, ouvintes, de estar sempre à procura de pessoas que nos elevem, pessoas que nos acalentem, pessoas que nos levem para caminhos sagrados e não pessoas que nos levem para a matéria, que nos levem para a dissolução. Porque como Blavatsky disse, e isso é uma verdade muito grande, basta apenas alguns instantes para que uma impressão muito grande fique na nossa mente. E finalizando o programa de hoje, ouvintes, Blavatsky nos diz aqui numa frase de ocultismo prático: o motivo correto, certo, para a busca do autoconhecimento é aquele que pertence ao conhecimento e não ao eu. O autoconhecimento merece ser procurado em virtude de ser conhecimento e não em virtude de pertencer ao eu. O principal requisito para adquirir o autoconhecimento é um amor puro. Buscai o conhecimento por puro amor, e o autoconhecimento finalmente coroará o esforço. E esse é o verdadeiro caminho, ouvintes. O caminho do autoconhecimento é o caminho, na verdade, do amor, da busca da união do nosso ser aqui embaixo com o nosso ser divino. E se nós não conseguimos encontrar isso já no nosso ser, vamos trabalhar para que o nosso próximo possa também encontrá-lo. E muito bem disse o Buda que o Nirvana, ouvintes, que é o grande objetivo espiritual dos seres iluminados, o caminho até ele é pavimentado por ações de compaixão e de puro amor. E isso que acabou de dizer aqui Blavatsky, que nós estamos retransmitindo para vocês, é uma verdade profunda. Porque se nós buscarmos conhecimento para o nosso eu, ele vai perguntar: mas para que serve isso? Será que eu vou ganhar alguma coisa? Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Será que eu vou ter poder sobre alguém? Será que eu vou ser mais poderoso, mais rico, mais sábio do que outras pessoas se eu buscar esse conhecimento? Quem responder isso, ouvintes, com um sim, dessa forma estará cometendo um engano. Pois o verdadeiro conhecimento, que é autoconhecimento, virá quando nós aprendermos o que é o amor. E sobre essa terra pisou um grande mestre que ensinou sobre o amor, e finalizo esse programa de hoje com as palavras que ele deixou, os 2 grandes mandamentos que o Mestre Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, e amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Então, a devoção para o Supremo que está lá em cima é o primeiro mandamento, pois mais elevado que lá em cima não existe nada, ouvintes, é de lá que tudo vem. Mas ao mesmo tempo nós temos que nos amar, temos que nos gostar, ter autoestima para amar o nosso semelhante.
pois, como ele disse, nós devemos amar o nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos, praticando o perdão. E aí nós vamos achar, ouvintes, esse autoconhecimento que foi propalado aqui. E infelizmente o tempo é curto, nós estamos terminando mais um programa. Esperamos recebê-los uma vez mais na nossa próxima edição do programa Lux Esotérica. Vamos procurar trazer no próximo programa a escada de ouro que Helena Petrovna Blavatsky deixou para aqueles que buscam o caminho dos mestres. E que hoje tenha sido interessante também essas frases de sabedoria de Blavatsky que nós trouxemos para vocês. Mas convido a todos para nós nos unirmos, ouvintes, uma vez mais em meditação, para que nós possamos uma vez mais praticar aquilo que nós estudamos hoje. Vamos, ouvintes, nos interiorizar, fechando os nossos olhos e uma vez mais buscando aquele ponto no centro dos nossos corações, visualizando com a nossa mente o seu brilho. E vamos fazer essa luz pulsar e vibrar intensamente, iluminando todo o nosso ser, os derredores do nosso corpo, e vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa luz que nós declaramos aqui no nome do nosso programa seja uma realidade para todos vocês. Sempre aqui o programa Lux Esotérico, a luz esotérica a serviço da qualidade de vida dos nossos ouvintes, buscando sempre aqui levar palavras de sabedoria para todos vocês. Nos despedimos aqui com um forte, um fraternal, um caloroso abraço para todos vocês, ouvintes aqui do programa Lux Esotérica. Até a próxima edição. Até logo. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua